Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante que a gente saiba e que vocês também estejam preparados para poder trabalhar com esses temas, tá? O que seria isso? O tema de hoje que eu quero trazer para vocês é como a gente pode trabalhar algumas coisas que são simples para as crianças, que facilitam a nossa vida também, né? Facilitam o nosso entendimento, porque dessa maneira a gente se assemelha muito à realidade da criança. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar como a criança pensa, a pensar de uma maneira que realmente seja atrativa para ela, facilita para que a gente realmente tenha uma aula diferente, que a gente possa fazer algo surpreendente, que realmente a criança goste de fazer. E tudo isso faz parte de um planejamento, né? Por que tudo isso faz parte de um planejamento? Porque nós precisamos estar planejando o que nós vamos estar fazendo dia após dia, mês após mês, semestre após semestre, ano após ano. Então, nada disso que eu venho trazendo para vocês é algo que a gente faz assim, de um dia para o outro. Não. O que eu quero trazer hoje, e a aula que eu quero trazer para vocês hoje, é uma aula que realmente vai estar fechando um ciclo, tá? E por que fechando um ciclo? Porque ela vai te ajudar a entender que você precisa fechar um ciclo, né? Então, a gente sabe que tudo na vida são ciclos, o aprendizado é ciclo, a maneira de entendimento é um ciclo, a criança, ela aprende num círculo, né? Num circuito, num círculo, e tudo faz parte desse desenvolvimento. Quando a gente realmente se dá conta disso, de que é importante a gente realmente estar entendendo tudo isso, faz mais sentido para o que a gente realmente quer da nossa aula, tá? E o que eu quero falar de hoje é que eu trouxe para vocês uma maneira de vocês fazerem um fechamento de uma etapa, tá? Então, toda vez que a gente começa algo, a gente precisa entender que esse planejamento, essa etapa, essa forma de estar passando por essa fase, ela tem que ter o começo, o meio e o final. E esse fechamento, ele tem que realmente contemplar tudo aquilo que você fez durante esse tempo de ensino, tá? Então, é muito importante que a gente realmente se dê conta. Às vezes, esse fechamento vai ser um anual, às vezes, esse fechamento vai ser semestral, às vezes, esse fechamento vai ser mensal, mas que vocês tenham essa consciência de que eu preciso estar encerrando um fechamento, eu preciso estar encerrando um ciclo para que eu possa abrir outro ciclo. Quanto mais a gente consegue entender isso, que são ciclos, mais fácil fica para que a gente possa estar planejando, tá? Então, um dos círculos que eu quero realmente trazer para vocês, de forma de fechamento e de abordagem, é o circo realmente de a gente estar trabalhando animais, tá? Então, para quem realmente já conhece um pouco do método, sabe o quanto eu gosto de estar trabalhando os próprios animais, a natureza, as coisas que as crianças conseguem visualizar, que as crianças conhecem, que as crianças possam procurar e elas existam, tá? É muito mais fácil a gente ensinar algo que já existe do que algo que a criança não tem como imaginar, né? Ou não tenha uma inspiração. Então, sempre é importante que a gente realmente se dê conta disso. Algo que a criança consiga, às vezes, palpar, algo que ela consiga olhar, algo que ela consiga pegar, que ela consiga procurar que aquelas coisas vão existir. Então, isso é uma maneira de você realmente fechar um círculo que realmente vai ter coerência com o que você vem trabalhando, tá? Quando eu trago os animais, é algo que eu realmente gosto de trazer, algo que funciona, algo que você pode estar trabalhando desde das crianças mais pequenas até os maiores, porque toda criança tem o seu lado infantilizado, né? Então, Vânia, mas não é muito criança, não é muito infantil para essa criança, não é muito diferente para essa outra criança. Às vezes pode ser para algumas, dependendo da abordagem que você estiver fazendo, de como você se porta, de como você se relaciona com isso. Então, tudo isso realmente faz com que vocês tenham que estar atentos a essas informações.
Então, agora, realmente, eu vou estar abordando isso com vocês. Vânia, como é que eu posso estar pensando de uma forma que realmente contemple esse fechamento, né? Então, que tem um começo, que tem um meio, que tem um final. Sempre a gente precisa entender o que eu quero com isso, né? Então, a gente não parte do simplesmente do início. Ah, eu vou começar a fazer de qualquer jeito. Às vezes, a gente tem que começar do final e voltar até o início. Então, quando eu entendo que eu quero fazer algo que é interessante, que é diferente, que é um fechamento de todo um circo, todo um circuito, de todo um ciclo, tá? É um ciclo que eu quero dizer para vocês, tá? Às vezes a gente não entende. É um ciclo que vai estar acontecendo. O ciclo de entendimento, o ciclo de competências, um ciclo de aprendizado. Então, eu posso começar esse circo do início, ciclo do início, ou esse ciclo do final. Muitas vezes eu normalmente começo do fim para o começo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? E aí eu vou planejando o que eu preciso fazer para chegar aqui. Então, é lógico que eu realmente entendi isso depois de eu já ter começado pelo início, de eu já ter começado, de já ter uma parte que tem feito o restante, mas é importante a gente se dar conta que esse ciclo ele tem que ter uma continuidade, tem que ter coerência do porquê que eu estou fazendo aquilo, tá? E eu estou então mostrando para vocês como você fecha esse ciclo, tá? Então esse ciclo ele é importante você entender que a criança também tem que entender o que você está querendo ensinar com ela de tudo, todas essas aulas, tá? Então o ciclo que eu quero fechar para vocês é o ciclo dos animais, o ciclo em que você já deve ter apresentado, já deve ter ensinado, já deve ter mostrado alguns animais e o porquê desses animais. Então, eles têm que ter coerência com o que você quer ensinar, para que no final disso tenha uma continuidade do porquê que lá no final você vai estar ajudando a criança a realmente entender, poxa, isso aqui tinha sentido, poxa, isso aqui eu já aprendi, isso aqui tem, a prof ensinou em tal aula, isso aqui a gente já fez. E aí tudo faz sentido, é quando a gente realmente fecha o ciclo, tá? Então, quando eu quero trazer um ciclo, a gente sempre entende que o ciclo ele tem um começo, um meio e um final, tá? E eu gosto muito de uma maneira circular, tá? Como se tivesse uma continuidade, que nada pare. Se a gente para pensar, tudo que é circular, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Então, você pode colocar a criança em qualquer uma dessas fases, tá? Para que você possa estar ensinando. Então, esse ciclo que eu gosto de trazer é um ciclo onde você vai estar colocando algumas tarefas, tá? E essas podem ser tarefas, ou pode ser o nome de animais, ou pode ser circuito, ou pode ser estafetas, ou pode ser estações, enfim, vale você realmente entender que pode ser dado vários nomes, como circuito, como estafetas, como estações, como ciclo, como, enfim, aquilo que você realmente quiser. Dentro desse circuito, eu quero dizer para vocês que existem alguns animais que são muito importantes, tá? E eu vou trazer eles para vocês. Então, anotem aí: sapo é um animal importante, aranha, gato, cobra, elefante. Esses são os animais que eu normalmente gosto de utilizar. Vânia, eu posso utilizar outros? Pode. Vânia, eu posso colocar mais? Pode. Eu posso diminuir? Pode. Tá? Você precisa realmente se sentir bem preparado para estar trabalhando com isso. Por que eu gosto desses animais? Porque eles têm que ter algum aprendizado para a criança. Eu não posso simplesmente trazer um animal que não tenha sentido para a criança, ou que você não vai ensinar nada com aquele animal. Então, o que a gente ensina com o sapo? Normalmente, quando a gente ensina o sapo, a gente ensina a perna do sapo, a gente ensina que o sapo pula, a gente ensina que o sapo ele se locomove de uma maneira diferente, a gente ensina a perninha do sapo. Então, são coisas que você vai estar utilizando de um animal, mas que tem correlação com o próprio método, né? Então, a gente sabe, quando a gente faz a perna do sapo, é um movimento de estender e flexionar que a criança vai entender, poxa, o sapo faz isso. Então, ela realmente entende, tem um significado para ela.
É diferente você dizer para a criança, você vai fazer uma extensão e uma flexão com a perna, com o pé numa posição de V, mas que você tem que flexionar a perna e estender a perna. A criança entende isso, mas para ela tem mais significado quando você disser para ela assim, você já viu um sapo? E ela vai dizer, sim, eu já vi. O que o sapo faz? O sapo pula, é meio normal a criança falar isso. E como é que o sapo pula? A criança vai mostrar. Então, ela entende que quando o sapo pula, ele flexiona as patinhas e ele estende, de uma maneira de fazer correlação com o movimento que você quer. Então, se a gente imaginar, pessoal, se a gente botar o sapo de perna para cima, como é que vai ser a perninha do sapo? E aí a criança imita, ela lembra, ela pensa, ela puxa na memória dela o que ela já conheceu de sapo, o que ela já viu. Tudo aquilo vai fazer sentido para ela fazer aquele movimento, tá? Então, quando eu dou o fechamento desse círculo, ele realmente já tem que ter sido trabalhado esse sapo. Como ele é, aonde ele vive, como é que ele se porta, o que ele faz, como ele se locomove, como ele faz o movimento. Se eles já viram, você vai ter que fazer a criança se sentir parte daquele meio, entenderam? Então, é muito importante você entender que os animais, eles têm que ser animais que tenham coerência com o que você vai fazer, com coerência com o ciclo de ensino que você quer trazer para essa criança, tá? Então, sapo é um movimento que você utiliza muito dentro das suas aulas, então ele é legal de ensinar, tá? Depois disso, elefante. Elefante também é um movimento que já tem no próprio método, tá? Onde a gente trabalha o alongamento posterior, onde a gente trabalha o apoio dos pés e das mãos, onde você pode levar isso também de uma forma mais lúdica para a criança, como o elefante se mobiliza, como que o elefante, ele é um elefante, o elefante ele é um animal forte, um animal frágil, ele é um animal pequeno, você vai abordando tudo isso e você vai levando a criança para um entendimento do porquê aquele elefante tem sentido no Pilates. Até porque a gente sabe, quem já trabalha com o próprio método, sabe que existem alguns animais dentro do próprio Pilates que realmente fazem sentido de nós estarmos ensinando, porque ele já tem um nome dentro do próprio movimento. Então, a gente pode levar esse animal de uma forma muito mais infantilizado, mas que a criança entenda que quando ela crescer, ou quando ela já tiver fazendo o movimento dos próprios aparelhos, ela vai dizer, mas eu já fiz isso quando eu era pequeno, eu já fiz isso numa aula que a prof me ensinou do elefante. Então, você ativa isso, você faz a criança entender a importância de tudo isso, para que ela realmente tenha correlação lá na frente, tá? Então, é uma maneira de você utilizar. Depois dele, tem o macaco. O macaco também é um animal que a gente tem que trabalhar. O macaco, ele normalmente a criança gosta de imitar o macaco. O macaco, ele também tem vários movimentos que ele executa, várias formas de você correlacionar com eles. Quando ele se pendura na árvore, quando ele pula de uma árvore para outra, quando ele caminha, quando ele coça a cabeça, sabe? Então, você vai estar levando uma linguagem que tem sentido para a criança, né? Depois do macaco, temos a cobra, que a cobra também ela é um animal que a gente pode estar trabalhando muito, principalmente para a criança que é mais pequena, que ela precisa saber o que é rastejar, que ela precisa entender que a cobra também ela é rápida ou ela é devagar, como ela sobe em qualquer lugar, ela sobe, ela se enrola, ela faz vários movimentos, porque ela realmente tem um corpo móvel, né? Então, você faz correlação com o animal, com aquilo que você quer ensinar. Quando eu quero ensinar que a criança tem que enrolar nela mesma, quando a gente ensina que a coluna da criança tem que se enrolar e se desenrolar, a cobra é um animal que realmente facilita o entendimento, porque muitas vezes a cobra se enrola nela mesma. E aí, para a criança, tem mais sentido o enrolar nela mesma e desenrolar dela mesma. Faz correlação com o animal. Então, a criança realmente entende de uma forma mais prazerosa
quando você quer dar um ensinamento para ela. Então, o enrolar, o desenrolar, o rastejar rápido, o rastejar de qualquer maneira, o subir, o rastejando por alguns obstáculos, você também pode utilizar, passando por alguns obstáculos, entre alguns obstáculos também é uma forma, tá, gente? Feito a cobra, temos o gato. O gato também é um animal que a gente utiliza no método. O gato bravo, o gato feliz, o gato que dorme, o gato que se espreguiça, o gato que é ativo, que pula, que salta de um lado para o outro, que se enrola, que brinca. Então, a gente faz a criança criar ainda mais. E aí a gente tem que entender qual é o objetivo do gato. O que eu quero ensinar com o gato? Né? O gato que a criança imagina e o gato do Pilates, o gato que a criança gosta de ver e o gato que eu quero que ela entenda. Então, tudo isso faz a gente realmente fazer o ciclo ter sentido, tá? E por último, que eu gosto realmente de trazer, e eu posso estar trazendo mais, mas eu quero trazer esses 6 para vocês, é a aranha. Né? Então, a aranha também tem um movimento que é importante, que é muito lúdico para a criança, que a gente pode remeter ela a uma outra atividade, inclusive para quem já está aqui há mais tempo, eu ensinei, né, a brincadeira da Dona Aranha. Então, uma maneira de você realmente abrir a imaginação da criança, porque ela já aprendeu a Dona Aranha. Quando você colocar a Dona Aranha num momento diferente, ela vai relembrar dela. É uma maneira de você trazer ela novamente. Então, a Dona Aranha que sobe pela parede, que vem a chuva forte, que derruba, ou então a Dona Aranha que caminha em cima de alguma coisa com muita perfeição. Então, a gente abre várias outras maneiras de estar ensinando muitas coisas importantes para a criança. Muitos dos princípios do método a gente pode estar utilizando os próprios animais. Nada impede que você ensine a perfeição do movimento usando a Dona Aranha. Nada impede que você ensine para a criança um movimento fluido, por exemplo, no movimento do próprio elefante, onde ele vai e volta, onde ele vai com a trompa e ele volta. Ele não vai simplesmente de um movimento grotesco. Ele normalmente, por ser grande, por ser mais difícil de se locomover, ele tem mais dificuldade, então ele tem um caminhar diferenciado, mais fluido. Ele faz um movimento mais interativo com a própria trompa. Então, você precisa, muitas vezes, estudar o movimento dos animais, conhecendo o método, fazer essa junção de algumas coisas. E aí você faz um ciclo cada vez mais relacionado com o desenvolvimento da criança. Entenderam, gente? Então, o ciclo que você faz, o fechamento que você faz, ele já foi aberto antes, onde você ensinou em várias outras aulas, cada aula um animal, ou cada aula um outro movimento, ou cada aula algo que você relacionou com algum animal. E aí você vai fazer o fechamento. Vocês estão entendendo, gente? Mande aí no chat se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Desse ciclo que você vai estar fechando, tá? Então, isso é extremamente importante vocês se darem conta. Que vocês abrem algumas portas, é como se vocês estivessem assim numa casa. Vocês abrem várias portas para a criança estar entendendo, tá? Várias portas. Porém, depois que você abriu todas as portas, você precisa ir fechando aquelas portas para que a criança entenda o que você queria ensinar com aquilo, tá? E aí realmente facilita o seu entendimento. A criança entende o que você queria, o porquê que a prof ensinou o elefante, o porquê que a prof ensinou o macaco. Não era só para te ensinar aquele movimento, mas que depois a gente ia utilizar todo esse reino animal, todo esse zoológico numa aula específica, ou no fechamento de um momento diferenciado. E você vai ter ainda mais maneiras de estar fechando. Mas esse fechamento, ele vai fazer uma relação com tudo que você já ensinou. Entendeu, gente? É uma forma muito interessante. É uma forma muito gratificante. A criança fica muito feliz numa aula assim.
faz ela remeter a tudo que ela aprendeu, você revisa tudo que você já ensinou e você realmente fecha um ciclo de uma forma muito mais alinhada com o entendimento da criança. Então, o que eu quis trazer para vocês? Que ciclo, eu que estou me enrolando a língua aqui. O ciclo, ele tem que ter uma relação entre eles. Então, qual é a relação entre esse ciclo que eu quis trazer para vocês? Todos são o quê? Animais. Todos fazem com que a criança entenda que aquele animal, ele tem alguma coisa em comum com o que ela aprendeu. Quando ela entende que ela tem alguma coisa em comum com o que ela aprendeu, quando você propõe isso, ela mesma já vai dar sugestões do que fazer em cada uma dessas tarefas, em cada um desses circuitos, em cada uma dessas estações, porque ela já vivenciou isso. E agora é só uma maneira de fechar cada uma dessas portas. Entenderam? Então, o que eu posso fazer com o sapo? Eu posso colocar vários espaguetes ou vários bambolês e pedir para que a criança pule como sapo. O que eu posso fazer com o elefante? Eu posso pedir para que a criança realmente caminhe como um elefante ou que ela role o pneu como um elefante. Afinal de contas, o elefante é muito forte. O que eu posso fazer com o macaco? Eu posso fazer com que ele se pendure em alguma coisa, como ele realmente fique numa posição de macaco, onde ele estenda a perna, estenda o braço e faça um alongamento posterior da coluna. O que eu posso fazer com uma cobra? Eu posso pedir para que a cobra rasteje entre os objetos, ou que ela se enrole nela mesma, ou que ela suba e desça alguns movimentos, onde a criança entenda que ela está se enrolando e se desenrolando como a cobra. O que eu posso fazer com o gato? O gato, ele pode realmente estar caminhando em algum local e ele parar e ficar muito bravo, ficar um gato bravo, ou ele pode estar caminhando e ficar muito feliz e se sentir um gato feliz, que ele imobilize a coluna dele no movimento de gato bravo, gato feliz. O que eu posso fazer com a aranha? Que ela caminhe muito precisamente em cima de algum objeto, de alguma coisa que realmente é difícil, é desafiador, onde você pode estar botando várias cadeiras e a aranha tem que caminhar em cima dessas cadeiras sem cair. Então, você faz uma relação, você faz algo que realmente tem sentido para a criança e você fecha todas as aulas que você já fez. Então, essa é uma aula que provavelmente você já deve ter feito várias outras aulas. Não é uma aula de início. Esse tipo de aula não é uma aula para você iniciar. É uma aula para você fechar um ciclo. Entenderam? E aí vai ter coerência. E aí a criança vai entender por que ela aprendeu cada um desses animais. Por que cada um desses animais teve uma aula específica, teve um aprendizado específico. E aí você realmente vai fazer todo esse fechamento de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais interativa, de uma forma mais linkada ao próprio método, porque você realmente ensinou princípios, você ensinou movimentos, você ensinou maneiras, você fez a criança ser criativa, você fez a criança relembrar ou até mesmo procurar coisas. Então, a gente vai além de simplesmente dar um próprio movimento do Pilates. É isso que eu quero trazer para vocês. Ensinar criança não é simplesmente pegar um livro, pegar um movimento, assim como eu ensinei para vocês, a minha Barbie está aqui, ó. Pegar um movimento para vocês e ensinar, por exemplo, a criança. Eu quero fazer o twist com a criança. Não é simplesmente fazer o twist. Além dele ser realmente um movimento muito interessante que a gente precisa trabalhar. Mas é ir além daquilo. É sair daquela aula que realmente é só a repetição de movimento, de exercício. A gente precisa pensar de uma forma que realmente traga a criança para a nossa aula, que a criança sinta prazer por estar fazendo aquilo, que a criança tenha entendimento daquilo, que quando você mostrar um planejamento desse porte para uma escola ou para alguém que realmente entende o que é aprendizagem, ela vai dizer para você, nossa, você pensou além. Nossa, você tem um planejamento. Nossa, você realmente pensa em cada detalhe, em cada aula.
para que lá no final de um determinado momento você saiba fazer um fechamento adequado. Sabe aquela aula onde você, tipo, você espera algo melhor cada aula? Cada aula que você vai, você pensa assim, nossa, o que será que eu vou aprender? O que será que vai ter hoje? O que será que a prof vai trazer? É esse o próprio movimento, é esse a própria vontade que você tem que despertar nessa criança, para que ela venha para a sua aula com aquela expectativa, né? E aí também lembrem, né, da expectativa versus a realidade, mas que aquela expectativa seja superada em cada uma dessas aulas. Quando a criança acha que ela já aprendeu tudo, você surpreende ela com algo ainda mais legal, com algo ainda mais prazeroso, com algo ainda que faz ela trazer de dentro dela tudo aquilo que ela já aprendeu. E aí você faz um fechamento em forma de revisão, em forma de ver se realmente a criança entendeu, uma forma que todas as crianças trabalham ao mesmo tempo, uma forma que realmente você consiga perceber que ela está fazendo por prazer a sua aula. Então, é além da expectativa, é além do que a gente espera, é além. É além do que, de repente, uma escola espera de você, é além. É além de algo que você mesma pensou em fazer, é além. Isso, gente, é algo que eu realmente desenvolvi dentro do método Pilates for Kids, e para quem aqui é aluno, tem a oportunidade de ter cada aula específica, né? O que a gente pode fazer com cada um desses animais, né? Eu realmente trago isso de uma forma muito concreta para quem já é aluno, para fazer isso funcionar. Porque você precisa ter o entendimento do todo, para que você realmente saiba os detalhes de cada parte e no final você entenda que cada uma dessas aulas ela fez sentido para a criança, para que hoje ela tenha o entendimento do todo, para que hoje ela saiba o que realmente foi importante e por que ela passou por cada uma dessas etapas. Entenderam, gente? Então, se a gente para e pensa, com esses 6 animais que eu trouxe para vocês aqui, vocês vão ter no mínimo, 6 aulas que vocês têm que fazer antes de chegar aqui. Nossa, Vânia, mas só 6? Pode ser que você possa fazer mais, mas é o mínimo. Pelo menos uma aula você tem que trabalhar um desses animais. Quanto mais animais você trazer, mais animais e mais aulas antes você vai ter que preparar. Você não pode simplesmente começar uma aula dessa maneira. Essa aula, ela tem que ser uma aula de fechamento de ciclo e não de abertura de ciclo, entende? Então, vocês precisam ter claro na cabeça de vocês que cada um desses movimentos, cada um desses animais ou cada uma desses ensinamentos que você vai trazer, ele tem que ter sentido para a criança. E eu posso usar, mas Vânia, mas eu posso usar, por exemplo, a Dona Aranha para ensinar o princípio da perfeição? Pode. Você pode usar a Dona Aranha para ensinar o quanto a criança tem que estar atenta às coisas? Pode. Você pode ensinar a Dona Aranha com o movimento que ela vai fazer, um movimento de rolamento para que ela suba na parede? Pode. Então, um desses animais, às vezes, pode te dar 3, 4 aulas. Vocês entendem que vai depender de como você quer fazer o fechamento? De aonde você precisa fazer o fechamento, do quantas aulas você tem que contar para entender que, poxa, eu vou precisar de 10 aulas para chegar nesse ponto. Então, como eu posso estar organizando? A organização, e olha, eu estou abrindo algo muito interessante aqui para vocês. A organização, o planejamento, ele não tem que ser começado de qualquer jeito. E eu vou fazendo, eu vou vendo o que dá. Não, eu vejo aonde eu quero chegar e de lá eu volto a fita, entendeu? Então, eu chego aonde eu quero e aí eu traço o que eu preciso fazer. É como se eu tivesse que falar para vocês, olha só, gente, eu vou ter que fazer uma caminhada daqui a São Paulo, mas eu sei que eu não vou fazer num dia. Então, eu tenho que entender aonde eu quero chegar e da onde eu estou. Dentro disso, eu vou estar fazendo tarefas para que eu chegue a São Paulo, entende? E aí sim faça sentido. Porque eu não vou fazer o percurso todo num dia. Eu não posso ensinar todos esses animais num dia. Eu vou fazer uma salada de fruta na cabeça da criança. Eu vou fazer uma salada de animais na cabeça da criança.
nada vai ter sentido. Agora, se você usar estrategicamente o que eu trouxe hoje, você tem um planejamento para, no mínimo, às vezes, 6 meses, se você souber usar. Você tem que pensar além, entenderam? Então, assim, quem daqui a pouco vou começar a trabalhar com crianças, ó, nós estamos em agosto, entenderam? Eu vou começar a trabalhar com uma turma essa semana. Essa turma provavelmente vai me acompanhar até dezembro, porque depois a gente sabe que dezembro tem as férias e tal, tal, tal. Então, o que eu faço? Eu pego de agosto a dezembro, eu conto quantas aulas eu vou ter. E aí eu posso estar introduzindo uma estratégia, um ciclo grande desse, utilizando específico cada aula, ensinando o que precisa, melhorando o que precisa, e aí vai fazer sentido o que você realmente quer ensinar e aquilo que a criança precisa aprender. E quantos de vocês não tinham se dado conta disso? Você já tinha se dado conta que a gente tem que muitas vezes começar do final? Quem se deu conta que às vezes a gente tem que começar do fim? Que na realidade a gente tem que entender o processo inteiro, né? Então, às vezes a gente entra numa situação e a gente começa, eu vou fazendo. Mas se você for fazendo e você não sabe aonde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Isso é extremamente importante. Isso faz o 80-20 das coisas. Por que às vezes a gente aprende métodos e aprende maneiras de ensino e que na realidade parece que nada chega a lugar nenhum? Porque ninguém significou dessa maneira. E a criança precisa. Por que a criança quer assistir uma série inteira de algum desenho ou de algum seriado? Porque ela quer chegar ao fim. Por que a gente quer chegar ao fim de um seriado? Porque tem que fechar o ciclo. E isso é tão óbvio, só que às vezes a gente não leva isso para a nossa vida. A gente não quer assistir todos os episódios da novela, por exemplo, para chegar no final do último dia, e o último dia o mais esperado. É assim que funciona. É assim que se cria seriados. É assim que se faz você entender como funciona a cabeça de uma pessoa. E você precisa fechar aquilo, porque se você demorar muito, muito tempo, perde o quê? A atenção, perde engajamento, perde a vontade, a criança se desmotiva, a pessoa diz, mas essa novela não vai chegar a lugar nenhum, não quero mais saber também. Esse seriado está demorando demais, eu não vou querer, perde a atração daquilo. Então, você precisa ter coerência do que você está fazendo. Tá? Então, o que acontece? Você tem que realmente se dar conta disso. Que você tem que ter um planejamento de começo, meio e fim. E por muitas vezes a gente começa pelo fim, aonde eu quero chegar, e aí eu volto. Entenderam, gente? Entenderam a lógica dos seriados, entenderam a lógica dos filmes, entenderam a lógica das novelas? É assim que acontece. Lógico que o escritor, ele vai escrevendo, e aí, só que ele tem que realmente fazer um fechamento de cada personagem. Vocês entendem que lá no final ele fecha, o que aconteceu com tal personagem? O que aconteceu com tal personagem? O que aconteceu com fulano? E quando não acontece, às vezes, aquilo que a gente gostaria, a gente diz, mas eu não gostei desse final. Eu esperava melhor. Porque nós já criamos uma expectativa dentro daquilo. E aí realmente fica mais claro como a criança também gosta. Quer dizer, Vânia, que eu só posso usar uma vez esse ciclo? Não. Quantas vezes você já viu a criança assistir todo um seriado, ela termina todo o seriado, o que ela começa? O que ela faz? Ela volta lá e começa a assistir tudo de novo. Porque quando ela fechou um ciclo, ela pode começar outro ciclo de novo. Posso começar com outros animais? Pode. Posso começar com outros tipos de aprendizado? Pode. E tudo é assim, em ciclo. A escola é ciclo. A escola é semestre, é bimestre. Não fecha um ciclo de aprendizado? Fechou o ciclo? Fechou. Entendeu? Entendeu. Partimos para o próximo. É assim que funciona. E por mais que a gente saiba que realmente isso é no nosso dia a dia, muitos de vocês não tinham se dado conta que isso acontece também dentro do P4K. Ficou muito claro como devo fazer. Muito bom, obrigado. Você consegue abrir nossa mente. Muito claro.
Entenderam, gente? Tudo isso faz todo 80-20 da parada. É aí que você... E aí as pessoas me perguntam, né? Mãe, Vanema, como é que eu vou conquistar a criança? Pensando como criança. Quando eu falo, gente, pense como criança, não é só para ficar pensando de coisa que não tem sentido. Mas pense como a criança pensa às vezes. Como a criança entende as coisas. O que chama atenção na criança? Por que eu mando vocês ir no shopping, nas lojas de criança? Porque é lá que vai dar as ideias. Por que vocês têm que estar convivendo com as crianças? Porque é com elas que vocês vão entender o que elas gostam. Não imaginava, obrigada. Na realidade, gente, as coisas só ficam óbvias até que alguém se dê conta daquilo. E às vezes alguém tem que falar para nós. E agora vai fazer sentido para vocês. Fez todo sentido, porque agora vocês entenderam que para vocês funciona assim também. Quando a gente fez todo o desafio da jornada, o que aconteceu? A gente veio caminhando, 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 até que no último dia teve um fechamento. A gente fechou um ciclo. A gente terminou a vida? Não. Abre-se outro ciclo. A gente abriu outro ciclo de descoberta. Fechou aquele, fechou. E isso é a vida. É ciclos que abrem-se, se fecham. Ciclos que se abrem e se fecham. Ciclos de vida também. Por muito tempo, de repente, você fez um trabalho e agora você tem que fechar aquele ciclo para abrir outro ciclo. Muitas coisas vão abrir e vão fechar. E você precisa se dar conta disso também. Entenderam, gente? Entenderam isso? Isso é mais importante que vocês se deem conta. Não é o detalhe, não é só o detalhezinho que vocês têm que entender, mas é a estrutura macro. Quem aqui já entendeu que a gente tem o macro, o médio e o pequenininho? A gente tem que entender o pequenininho, o médio e o grande. Às vezes a gente parte do grande e a gente vai quebrando em tarefas. Às vezes a gente começa do pequenininho e vai indo, vai indo, vai indo, e aí a gente tem que fazer um fechamento. Como é que eu fecho? Às vezes pode já ter acontecido com vocês, mas vocês precisam dar um fechamento. É isso aí, macro, meso e micro. Obrigado por lembrar. Macro é o grande, meso é o intermediário, o micro é o menorzinho. Então, tudo a gente parte disso. Tudo. Macro, meso e micro. Vânia, eu posso usar... Vocês não perguntaram, mas eu vou responder, tá? Porque eu sei que essa é uma pergunta. Vânia, como é que eu faço para fazer com as crianças de uma forma assim, como se fosse um circuito? Você pode estar dividindo as crianças em pequenos grupos e cada um vai estar em uma das tarefas. Você pode estar girando como se fosse um jogo, entendeu? E aí a criança está na tarefa da aranha, outra na tarefa do sapo, outra na tarefa do elefante, outra na tarefa do macaco, da cobra, do gato. O que acontece? Você divide as crianças em pequenos grupos e cada um está nessas tarefas. O que acontece? Um determinado tempo, você deixa ela executando aquele movimento ou aquilo que ela precisa naquela estação e depois troca. Então, existe uma rotação para que todos vão em todas as tarefas, entendeu? Para que exista uma continuidade. Ah, Vânia, mas as crianças são muito pequenas, não dá para mim colocá-las sozinha. Vai com todas elas em cada uma das tarefas, então, entendeu? Existem essas duas formas de abordagem. Dependendo da idade da criança, não dá para fazer numa maneira como a gente chama de passagem. Vai passando as estações, não vai passando dessa forma. Se a criança é muito pequenininha, você vai em cada uma das estações e não vai passando as estações. Olha só, temos 15 pessoas, só temos 11 likes. Cadê o restante que veio aí e não deu like? Porque esse conteúdo, realmente, na realidade, eu nunca aprendi em lugar nenhum, né? Aprendi algumas coisas de outras áreas e realmente dentro do Pilates ninguém nunca falou isso. O que eu tô falando para vocês é realmente algo que vocês nunca devem ter ouvido isso. Além daqueles alunos que já são do método, tá? Mas realmente é algo que faz toda a diferença em qualquer lugar que você faça. Quando vocês devem ter visto
a coordenadora pedagógica falar, quando ela olhou as coisas, aquilo que não tinha sentido começou a fazer sentido, porque tinha algo que estava a longo prazo. Tem algo a longo prazo. Não é algo qualquer. É algo que tem um intuito lá no final. Vai ter um fechamento. Vai ter uma correlação em que a gente realmente diz, nossa, fechou com chave de ouro. Quem já ouviu, né? Fechou com chave de ouro. Quando você faz um fechamento com chave de ouro, é essa sensação que você passa, de que realmente não foi algo por acaso, foi algo planejado, pensado, estruturado. A pessoa que estava trabalhando, ela sabia o que ela estava fazendo. Em cada momento, ela sabia o que estava fazendo. Bom, gente, eu acho que era isso. Eu também não vou ficar prorrogando aqui o que já foi dito. Então, ó, tem uma pergunta aqui. As aulas dos animais são os segundos ciclos que devemos ensinar? O primeiro seria sobre os princípios do Pilates? Pode ser também, como também, dependendo da maneira, dependendo do ano. Se você pega uma turma que você já ensinou os princípios, tá? E você precisa fazer os princípios de uma forma diferenciada, tem como você também fazer os princípios juntamente com os animais no início do ano, tá? Então, depende muito, depende do aprendizado da criança. Se a criança não conhece nada, ele pode ser um segundo ciclo. Se a criança já aprendeu tudo, não tem por que você explicar a mesma aula que você fez com a criança há um tempo atrás, a menos que ela realmente ainda esteja imatura daquilo. Se ela não sabe ainda o que você está falando bem, você pode retomar. E você pode também fazer esse caso. Ah, eu quero fazer de novo. Não tem problema. Você vai ter que fazer o quê? Algumas adaptações, fazer algumas atividades um pouco diferenciadas para não ficar um Ctrl+C, Ctrl+V. Como se a criança dissesse, a prof pegou o mesmo caderno do ano passado, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Entendeu? A aula foi top, top. Show! Gostaram, gente? Ajudou vocês? Ajudou a entender? Eu sei que muitos de vocês estão entrando nas escolas, estão entrando agora nos projetos, então vocês precisam ter essa visão. A gente tem que enxergar longe, tá? Longe. E depois trazer a visão mais perto. Aula show, né, gente? Né? Na realidade, o que eu acredito? Que o que para mim, às vezes, é muito claro, para vocês não é tão claro, né? Então, é importante a gente, às vezes, retomar algumas coisas, por mais que algumas delas já estejam dentro do curso. Vocês vão ver essa aula dentro do curso, tá? E aí, realmente, vai ter mais sentido. Entendeu, gente? Então, era isso. Temos uma semana inteira para implementar, para criar, para se desenvolver, para melhorar, para estar aprendendo a cada dia mais, tá? E você realmente tem que pensar nisso. Quanto eu posso melhorar nessa semana? Quanto eu posso melhorar? O que eu aprendi que eu posso implementar? E aí, realmente fazer a sua semana ser ainda mais produtiva, mais prazerosa. Que você possa estar olhando a semana e ter dito, nossa, olha só quanta coisa eu fiz. Olha só como eu progredi. Como eu realmente estou melhor do que eu estava há tempos atrás. Certo, gente? Ok, tenha todos uma boa semana, fantástica. Tchau, tchau, gente.